Vejam, senhoras e senhores, que quando a potência é positiva, é bem fácil, o cérebro não se atrapalha. Mas quando ela for negativa, poderemos ter algum sofrimento. Pelo seguinte, aqui é fácil de ver quando um diminui e quando o outro aumenta. Tá? Aqui no caso ele foi aumentando e o... Aqui fiz um erro, inclusive, né? Veja, errei. Câncer, viajei dele. Se quiser apagar B, eu começar a B de novo. Nem eu percebi. É a canseira, né? Canseira não, é que eu viajei essa noite, por isso que eu vou filmar até 5 e pouco. Porque aí depois, hoje, mas amanhã nós programamos. Tu vê. Começa a B de novo, então. A B, vou começar a B de novo. Tá, então atenção, esse aí apaga. Aí B de novo. Tá. E será que tu consegue fazer o corte certinho aí? Porque eu tinha dito, esta é A, esta é B, esta é C e esta é D, né? Agora eu vou me virar para cá assim. Vamos então agora a B. Veja que a B a gente convencionou que é esta aqui, ó. 0,0028 vezes 10 na 15. Ah, e nós vamos seguir o mesmo critério, porque esse número agora é muito menor que 1, ele é um número muito pequeno, então vou ter que aumentar. Porque esse número tem que estar entre 1 e 10. Então veja que aqui vai ficar, vou aumentar, correr a vírgula para a direita, 0,028. Se eu correr a vírgula para a direita, ele está aumentando. Então lá vai diminuir, vai ficar vezes 10 na 14. Ah, precisa aumentar mais, então vai para ali, vai ficar 0,28. Aumentou, então agora eu diminuo, vezes 10 na 13, porque se aumenta de um lado, diminui do outro. E está aumentando porque a vírgula está correndo para a direita. Então, a cada corrida da vírgula, o número aumenta 10 vezes. E é compensando, diminuindo o expoente. E aí, se eu correr mais uma, vai ficar 2,8. Aumentou, diminui. Vezes 10 na 12. E agora sim está em notação científica. E por que que está em notação científica? Porque 2,8 está entre 1 e 10. Então aí está dentro do critério. Para estar em notação científica, esse número deve estar entre 1 e 10. E vejam, senhoras e senhores, que quando o expoente é um expoente positivo e grande, né, fica bem fácil. Ó. Aqui no caso o número foi diminuindo e o expoente foi aumentando. Aqui no caso o número foi aumentando e o expoente foi diminuindo. Esses dois casos A e B não têm maiores dificuldades. Mas quando o expoente for negativo, aí nós vamos ter uma certa dificuldadezinha, mas nós já vamos enfrentar com tranquilidade. Portanto, vejam, certifiquem-se de que entenderam e aí a gente prossegue. Vamos seguir? Então agora eu vou fazer o C ali. Cinco mil 438,25. Vejam só, vezes 10 na menos 12. Ah, que é esse C aqui, ó. Que a gente marcou aí. Tá? Bom, mas a mecânica você já sabe. Se eu diminuir aqui, tem que aumentar lá. Então, vejam só. Vou correr a vírgula para a esquerda, vou diminuir, vai ficar 543,825. Mas o que é se eu diminuo aqui e aumentar lá? Aumentar lá é somar mais um. Ó. Só que quando eu somo mais um, aumentar um número negativo significa torná-lo menos negativo. Ou seja, se nós pudéssemos fazer a linha
a reta numérica, tá? O menos 12, menos 11, menos 10, vejam que aumentar do menos 12 é ir para cá, ó, é ir para a direita. A reta numérica sempre será correr no sentido positivo. Então, o menos 12 mais 1 dá o menos 11, ó. Por quê? Porque eu estou aumentando. Então, ele está ficando menos negativo. Então, esse número aqui fica 543,825 vezes 10 dá menos 11. Então, esse é o cuidado. Vocês devem lembrar que aumentar um número negativo significa torná-lo menos negativo. E que em valor numérico, em módulo, ele de 12 passa para 11, mas ele está aumentando. O menos 11 é maior que o menos 12 simples. Tá? Agora, se eu fosse de menos 12 para menos 13, bom, menos 13 é menor ainda. Quanto mais para a esquerda, é menor. Tá? Então, anotem isso aqui. Tá? E eu continuo escrevendo. O que aconteceu? Nós agora vamos diminuir o número. Tenho que aumentar lá. Mas aí só lembra disso, que aumentar o número negativo é torná-lo menos negativo. Pode usar essa história de somar mais um? Pode, porque aí tu percebe que ele, menos 12 com mais 1, subtrai-se e se dá o sinal do maior. As regras dos sinais. Pois bem, então vamos lá. Vai ficar 543, aliás, 54,3825, e aqui vai ficar vezes 10 na menos 10, porque diminuiu aqui, aumentou lá. E, finalmente, se eu diminuir mais ainda, vai ficar 5,43825. Diminuiu, aumentou lá, então fica vezes 10 na menos 9. Chegamos em notação científica, porque 5,4 está entre 1 e 10. E aqui vejam o que houve? Aumentou 1. Aumentou 1. Porque de menos 10 passou para menos 9, aumentou. Aqui diminuiu, lá aumentou. É só a gente ter essa fixação dessa ideia aí para não se atrapalhar. Pode copiar. Posso fazer o caso de? Vamos lá então. Zero vírgula 0,00037 vezes 10 na menos 20. Pois agora eu vou aumentar aqui, ó. Vamos aumentar. Então eu vou aumentar 1, vai ficar... Aqui tem 4 zeros depois da vírgula, então vai ficar 0, 3 zeros depois da vírgula, 37. Mas se eu aumento aqui, tem que diminuir lá. E diminuir lá fica vezes 10 na menos 20, menos 1, ó. Mas eu estou esquecido de números negativos, então daqui a pouquinho eu já vou revisar isso aí também. Porque esse nosso curso vai revisar tudo. Se você souber a tabuada, o resto a gente está revisando tudo, ó. Porque é um curso que pretende ser completo. Porque ele é focado no aluno que está à distância, mas nós vamos e chegamos ao lado do aluno, porque é o ensino sem distância. Então, pessoal, se você tem dificuldade de pôr como é que eu somo algebricamente isso aqui, ainda nesta aula eu faço a recordação também. Mas por enquanto, você já sabe, se eu vou diminuir, menos 20, menos 1 fica menos 21. Ou seja, vai ficar mais negativo, está diminuindo. Eu devia 20, quando estou devendo 21, a minha dívida está cada vez, eu estou devendo mais. Mas a minha situação está mais negativa, eu estou pior. Então vejam que isso aqui, é lógico que não precisa dizer que é a mesma coisa que vezes 10 na menos 21. Aí se eu aumentar para deixar só 2K depois da vírgula, vai ficar 0,0037. Se aumentei aqui, diminui lá, então vai ficar vezes 10 na menos 22.
que é 0,037 vezes 10 na menos 23. Aumentei e diminuiu. Está indo muito rápido? Tudo bem, então eu espero. Tá? Então vai aumentando aqui, diminuindo lá. Vou aumentar mais uma. 0,37 e aí aumentou, mais negativo vai ficando lá. Está em notação científica? Aqui, ó, acompanha aqui. Está em notação científica? Não, porque 0,37 é menor que 1. Tem que ser maior que 1 e menor que 10. Maior ou igual a 1. Então fica 3,7 vezes 10 na menos 25. E finalmente agora chegou em notação científica. Aqui está na notação científica. Tá, pessoal? Então isso aí vocês precisam ter essa informação oficial, porque às vezes a questão vem, coloque em notação científica, etc. Então pode copiar. Vamos fazer dois exemplozinhos aqui. Vamos fazer dois exemplozinhos, que é o seguinte. O exemplo A. R$583 milhões. Podia ser pior, hein? Podia ser pior. Vamos ficar com ele aí. Então vamos passar isso para potência de 10 e notação científica. Tá? Então, de saída, tu pode fazer de A1, pode fazer já grosseiramente. Né? Digamos que tu pode fazer o seguinte, ó. 583 mil, e aqui esses 3 zeros tu simboliza por 10 na terceira, que mais ou menos foi o que a gente já trabalhou nas unidades. E aí você pode voltar na aula das unidades, transformação de unidades, ver o que foi feito. Eu também vou fazer o comentário novamente, aqui. Aí se eu colocar mais 3 zeros aqui, fica 583 vezes 10 na sexta. Tá? Posso deixar 58,3 vezes 10, diminui aqui, então aumenta aqui 10 na sétima. E posso ainda colocar 5,83 vezes 10 na oitava, que agora sim já está em notação científica. Tá? No caso das unidades, nós demos um enfoque diferente. Nós dissemos assim, vou só fazer o comentário para vocês lembrarem. Digamos que eu tenha 583 vezes 10 na sexta. O que eu dizia naquela oportunidade era o seguinte, que muitas vezes eu tinha que fazer uma mudança, digamos que fosse, aqui vamos tomar como exemplo o metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Para esse lado de cá. E aqui para esse lado o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Tá? Então, digamos que eu quisesse transformar 583 quilômetros quadrados, eu quisesse transformar em metros quadrados. Então, não sei se os amigos estão recordados que eu dizia assim, bom, o quilômetro quadrado, eu estou aqui, ó, eu estou aqui. E para onde eu quero ir? Quero ir para metro quadrado. Então eu vou dar 1 pulinho, 2 pulinhos e 3 pulinhos. Só que cada pulinho é de 2 em 2 porque são unidades de superfície. Então isso significa que a vírgula que está aqui terá que correr 6 casas para a direita. Só que correr 6 casas para a direita significa multiplicar por 10 na sexta. Então eu escrevi assim, 583
vezes 10 na sexta. Que a vírgula não se mexia. Mas o que quer dizer esse 10 na sexta? Eu dizia para os amigos. Esse 10 na sexta está dizendo assim, ó. Essa vírgulazinha que está aqui, na verdade não é para estar aí. E sim 6 casas para a direita. Mas aí, claro, ficaria que número? Ficaria 583.000.000 com a vírgula no final do número. Que ela não precisa necessariamente aparecer. Entende? Então, 583 vezes 10 na sexta é todo esse número que às vezes não é interessante. Então, nós dizíamos naquela oportunidade que vocês podem deixar indicado. E aí, eu só fiz o seguinte comentário. Olha, aqui está em potência de 10, mas não está em notação científica. E cuidado, pode ser que eles exijam em notação científica. Então, o que nós teríamos que fazer? Apenas ajustar isso para a notação científica. Então, como é que eu vou passar isso para a notação científica? Pegando 583 e deixando ele entre 1 e 10. Então aí eu vou, não sei se o nosso cinegrafista, nós conseguimos aqui no cantinho, tá perfeito. Então vejam só, então 583 vezes 10 na sexta também é 58,3, olha que eu diminui aqui, então aumenta aqui. E também é, vejam só, senhoras e senhores, 5,83 vezes 10 na 8. Tá aí, ó. Notação científica, ó. Em notação científica. Então agora eu estou unindo as informações. Tá? Ao mesmo tempo que eu fiz uma transformação de unidades, eu também ajustei o número para que ele venha expresso em notação científica. Então, em última análise, nós diríamos, nesse exemplo aí, que 583 quilômetros quadrados é igual a 5,83 vezes 10 na 8 metros quadrados. Pode copiar. Deu para acompanhar aqui, pessoal? Vejam só. Houve uma mudança de fato no número. Porque 583 é uma coisa. E 583 milhões é outro. E esse número aqui é 583 milhões. Mas de metros quadrados. Que é uma superfície equivalente a 583 quilômetros quadrados. Então, tudo isso aqui a gente foi trabalhando, tá? E vocês têm a oportunidade, se estão esquecidos, de novamente voltar na aula de unidades, agora que a gente veio, né? Talvez isso aí seja até interessante. Já que a gente veio e agora deu o acabamento, voltar a estudar transformações de unidades. Foi a aula anterior. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós estamos num exemplo, recordando, tá? Tudo que a gente fez. Primeiro tinha o número 583 milhões. Esse número é um número normal. Aí fomos passando para potências de 10. E depois fomos ajustando essa potência de 10 para que ela estivesse dentro da notação científica. Tá? Então, isso aqui é a aula de hoje. Número, potência de 10, notação científica. Estão acompanhando? Aula de hoje. Tudo isso aqui é o mesmo número. Tudo isso aqui é o mesmo número. Mas aqui não, ó. 583 quilômetros quadrados é uma coisa, 583 milhões de metros quadrados em superfície é a mesma coisa, mas este número não é, o número não é equivalente àquele lá é 583, esse aqui é 583 milhões. Esta unidade não é a mesma coisa que esta, mas o conjunto, 583 quilômetros quadrados, é equivalente e representa a mesma superfície que 5,83 vezes 10 na 8 metros quadrados, que quer dizer 583 milhões de metros quadrados. Conseguiram então ver a diferença?
Tá, pessoal? Então, por isso que é importante rever os conceitos, tá? Rever os conteúdos. Então, tá aqui apresentado este exemplozinho e vamos partir para mais um, só que antes eu vou apagar o quadro. Vocês vão, daqui em fração de segundos, ver esse quadro tudo limpo, porque a nossa edição vai se encarregar de fazer isso para a gente.